Oferecimento Cruz da Mata Café. Assim como o nosso café, você também é especial. Acesse cruzdamata.com.br e garanta 5% de desconto na sua primeira compra. Salve, salve, galera! Estamos na área. Falando de trail, nem sempre rápido, mas sempre em frente. Eu sou o César Rossi e esse é mais um Sauna Lesma Podcast. No caso de hoje, é rápido e em frente, né? Seja muito bem-vindo, Siegli. É um prazer ter você aqui, meu parceiro. Ô, Rossi, eu que agradeço, cara. Agradeço demais aí pelo convite, fazer parte aí do podcast. Eu acho que sempre quando a gente é convidado, acho que o mais difícil é fazer os convites. Acho que a parte mais fácil é com a gente, de estar aqui do outro lado conversando, né? Eu acho que o mais difícil deve ser isso, tu conseguir montar aí, conseguir, chama um, chama o outro ali para poder fazer um negócio legal pra galera. Não, mas tem, graças a Deus, tem ido bem, assim. Tô convidando a galera classe A, igual você, e todo mundo tá topando, então é um prazer ter você aqui. Antes de te apresentar, tá, eu gosto de fazer uma pergunta para o convidado e quero que você, assim, né, fale o que você achar melhor. Então, a perguntinha padrão é sempre: quem é André Siegli? Cara, ultimamente aí umas reflexões eu tenho feito dessa pergunta aí quando me fazem, que eu brinco que, cara, o Segre, ele é um cara que gosta do desafio, assim, né? Eu muitos anos aí correndo, mas eu gosto muito do desafio. Então, acho que o que me resumiria, assim, cara, é uma pessoa de bem com a vida que, de uns anos para cá, conseguiu encontrar dentro da corrida, assim, uma troca, igual a gente comentou um pouco antes, e essa troca tem me rendido frutos muito grandes, né? Tanto como pessoa, quanto como profissional. Então, acho que o Segre é uma pessoa, cara, uma pessoa normal, assim, como todo mundo, e tem um pouquinho a mais, assim, de dedicação. Acho que isso que é o que me define. Não, com certeza, eu acompanho você, assim, mais pelas redes sociais, porque você mora longe, mas a dedicação, eu tenho certeza que não falta, mas tudo bem. Bom, eu tenho aqui também algumas anotações suas, assim, você além de professor de educação física, você fez outras duas faculdades, é isso? Fez Direito e Publicidade e Propaganda, né? Exatamente, fiz essas duas faculdades no início. Eu fui muito novo, né? Na verdade, né? Eu tenho 35 anos, 36 anos, e eu pulei o colégio, sempre fui muito elétrico. Então, os meus primos são mais velhos do que eu, e eu sempre estudava junto com eles, né? Então, eu tinha esse tino para pegar as coisas muito rápido, assim. E aí, no colégio ali, no ensino médio, não sei como é que estão chamando agora, mas no ensino médio, eu pulei algumas séries, assim, e entrei na faculdade bem cedo e meio que sem rumo, assim, na verdade, né? Então, fiz vestibular, passei e, cara, abri uma bolsa para direito e aí eu, vou fazer. E fui fazendo, cara, me formei, comecei a advogar e tudo. E aí depois, no meio disso, eu sempre escrevia, né? Sempre escrevi, ainda escrevo bastante. E aí um amigo meu que trabalhava comigo no escritório falou, cara, tem uma faculdade chamada Publicidade de Propaganda, tu fala bem, tu é desenrolado, depois tu vai gostar. E aí, no meio do direito, eu fiz vestibular para publicidade e propaganda, consegui bolsa também, e aí comecei a trabalhar com publicidade e propaganda e com direito ao mesmo tempo. Aí quando eu vi que a publicidade meio que ganhou meu coração, assim, né? Tu imagina eu, cara de terno e gravata, daí é foda, né? Caraca, eu não consigo imaginar. E aí eu disse assim, cara, então vou seguir aqui. E aí entrei na publicidade, cara, entrei na publicidade e literalmente me achei assim. Só que entre uma coisa que a gente conversa muito, né, que é o que eu mudei muito do tempo para cá, é muito a questão de corpo, né, mente e corpo. Então a publicidade aí, apesar de eu ter ficado 6 anos dentro da publicidade, 6 anos intenso, eu tive muitos problemas de saúde, por incrível que pareça. Parei no hospital, fui internado, eu tive problema na parte neural, então foi muito foda. E o meu neuro, que me acompanha até hoje, ele falou assim, cara, a situação é a seguinte, ó, tu tá com 23 anos, acho, na época, 24, tu precisa, cara, dar uma aliviada, se tu não aliviar, tu vai ter muito problema ali na frente. E aí eu comecei a me dedicar um pouco mais à corrida, cara, já corri um pouquinho, né, comecei a me dedicar um pouco mais e começou a meio que desenrolar o negócio, né, e aí na educação física, pulando um pouco mais para cá,
corria numa assessoria esportiva já, e o dono dessa assessoria esportiva, que é a Companhia dos Cavalos, não sei se vocês conhecem, né? O dono da assessoria era meu treinador na época, e ele falou assim, cara, a gente precisa de alguém no meio da trilha, tu conhece todas as trilhas, quer vir para cá, quer fazer parte do time? Daí eu falei, cara, eu tenho 2 faculdades, fazer uma terceira, só que assim, nunca paguei nada até agora, não vou pagar de novo. Ele, não, cara, vem para cá, eu pago a faculdade para ti, tu vem para cá e eu sou um treinador. E aí eu fui, ele financiou toda essa a minha faculdade, e em troca, claro, né, trabalho, tudo mais. Então, a base que eu tenho na prescrição de treino foi todos da Companhia dos Cavalos, do Rodrigo Tomazelli, e é muito legal isso, essa construção, né? Então, que nem eu digo assim, a minha rotina, ela é muito intensa, e quando tá tudo muito tranquilo, tem que ter uma recompensa, que nem a gente comentou, tem que ter uma troca. Uhum. Eu falei para os meus alunos semana passada, semana retrasada, eu falei assim, porra, agora eu quero dar um descanso. Cara, de descanso no sentido assim, de estudo, vou dar uma aliviada. Cara, deu 2 semanas, me inscrevi em uma aposta. Aí é foda. Eu vi você postando algo no story sobre isso. Não, olha. Pô, mas que da hora, cara, que legal. Eu tenho só uma faculdade, não consigo imaginar como é que pode fazer 3 tão rápido, mas isso também você com certeza ter uma característica de ter facilidade para aprender, e deve ser uma característica sua, fora o esforço todo, mas você realmente deve ser um pouco fora da curva. Bom, aí voltando aqui para o nosso papo do trail, hoje você é atleta, né, representa a seleção e tal, mas eu queria que você falasse um pouquinho assim do seu começo na corrida. Eu não sei se eu vou dar a bola fora ou não, mas eu ouvi até uma vez, acho que você dando uma entrevista, que você já foi fumante. Era Sim, isso? Que você parou um treino assim, e tava ali passando mal, e o treinador falou, puta, escolhe o que você quer da vida. Foi, cara, foi. Essa daí foi eu, no escritório, quando eu tava me concluindo o direito, assim, o escritório ele tinha uma parceria com uma assessoria esportiva aqui de Porto Alegre, que agora não tem mais assessoria esportiva. E era muito legal, porque o dono do escritório, ele também corria, né? Ele também fazia atividade física. E aí que tinha um projeto bem legal, que era junto com o escritório, que o escritório pagava 50%, e o funcionário os outros 50%, o colaborador. Então a gente tinha, cara, um desconto muito legal, assim, e tinha atividade física, e a assessoria ia dentro do escritório, eles faziam uma parte laboral, e aí a gente tinha treinos e tudo mais. E nessa época eu fumava. Então, cara, era uma baixaria o negócio. Eu corria, treinava e fumava. Daí aqui a gente tem o Parcão aqui, né? Que é o Parque Moinhos de Vento, ele é grandão, e os treinos no final de semana era todo ao redor, assim. E aí eu estacionava o carro meio que longe, para quando eu fosse até o treino, eu ia fumando. E aí tinha os banheiros, eu entrava no banheiro, cara, lavava a mão, lavava a boca, aqui a cara tal, e ia pro treino. E sempre fiz isso. E aí nunca me esqueço que quando eu parei de fumar foi justamente isso. Eu fiz um treino, foi muito bom, assim, aí eu voltei pro carro, cara, entrei no carro, quando eu fui sair, tava fumando, assim, e aí saí e o treinador tava, daí tem a rua, se chama Comendador Caminha, é uma rua bem grande, assim, né, não é muito larga, mas ela é muito comprida, e aí eu tava saindo com o carro, cara, ele parou o carro na diagonal, no meio do negócio, assim, e aí ele desceu do carro, assim, se agachou no vidro do meu, olhou e apontou o dedo na minha cara e falou assim, ó, situação seguinte, a partir de hoje, eu não te treino mais. Não te treino mais. Tu tá fumando, a partir de hoje não te treino mais. Cara, simplesmente virou as costas, entrou no carro dele. Saiu fora. Embora, cara. E eu fiquei assim, eu disse, puta merda, cara. Fiquei assim, eu disse, caralho. Eu disse assim, porra, mas eu gosto disso aqui e tal. Eu disse, não, cara, não dá isso aqui. Aí foi muito engraçado, porque eu cheguei em casa, tinha maço de cigarro em casa, cheguei em casa, peguei esse maço de cigarro, botei no lixo e parei de fumar. Tipo, parei assim. Foi loucura, cara. Foi doideira. Mas antes disso, né, quando eu comecei aí, principalmente na parte do trail, aí com ele eu já corria, né? Já corria, assim, né? Asfalto e tudo mais. E como eu tinha comentado antes, eu sempre escrevi. Na época, não sei que idade tu tem, mas Eu não sei tenho se 38. então tu deve lembrar dos Blogspot, lembra? Lembro. Então, eu tinha um Blogspot, que é o nome do meu Instagram, que é Corre Segue, então não lembro como é que era, Blogspot, alguma coisa, /Corre Segue. E eu escrevia, naquela época, internet de escada e tudo, então eu montava, sempre gostei muito de escrever, então eu escrevia muito.
cara, eu ia escrevendo, montava release de prova e tudo mais. E aí eu sempre fui muito cara de pau, sempre falei com todo mundo. Então, o que eu fazia? Na época era só por e-mail, né? Então, eu entrava em contato com os organizadores das provas de asfalto e falava assim, ó, eu tenho um blog, assim, assim, assado, e se tu me der uma inscrição da prova, eu corro a tua prova e faço um release pra galera. Porque... E aí, detalhe, e aí agora a galera fica falando que é influenciador, hoje é muito fácil, queria ver naquela época. Tava no corre, ó. Tava no corre, enquanto essa galera tá aí, que não sei o que, eu sou influenciador, sou blogueiro, vocês não sabem o que é antigamente, vocês não sabem como é que era a loucura do antigamente. Antigamente, sim, a gente era blogueiro. É esperar dias um e-mail, né? Exatamente, era bem isso. E foi o que aconteceu. Aí eu montava, as provas me chamavam, eu me dava a inscrição, e aí eu corria a prova, montava o release da prova, né, e tudo, e era aquela função, né, só podia, né, nem tava bombando, assim, se não me engano, na época acho que nem tinha ainda Instagram bombando como tá agora, né, era uma coisa bem pouca, assim, era mais Facebook, tava saindo o Orkut, se eu não me engano, e entrando o Facebook. Entrando no Facebook. E aí entrando no Facebook, então, né, a gente tinha pouco acesso, assim, eu sempre tive pouco acesso, né, e aí, cara, a gente... Fiz isso, e aí e aí tem uma prova aqui no Rio Grande do Sul, que é a TTT, Travessa Torres Tramandaí. Ela é 84 quilômetros só na praia, de fora a fora. E ela tem dupla, revezamento, quarteto, é uma prova muito boa no início do ano, a galera toda gosta porque é no litoral. E aí eu entrei em contato com a organização e mandei uma mensagem para a organização da prova, um e-mail, né? Falei, olha só, queria participar da tua prova, lá, não consegue me colocar num quarteto, no octeto, e aí eles não me responderam, né? Não sei se demorou para responder, eles não me responderam, cagaram para mim, assim. E aí eu, porra, cara, eu queria ir tanto lá, eu disse, quer saber de uma coisa, eu vou fazer um corre e vou para lá. Aí falei com os amigos que iam para a praia fazer a prova, aí eu fui de carona com eles lá, aí fiz amizade com uma galera lá no meio da cidade mesmo, de Capão da Canoa ali, e consegui uma hospedagem, era só o que eu queria. E aí o que eu fiz? Eu fiz a prova de trás para frente, eu fiz ela da chegada para largada, corri, se não me engano, acho que 30 e poucos quilômetros, assim, nem corria tanto, mas vinha, caminhava e tal, e eu vim fazendo. E nessa vinda, eu vinha falando com as pessoas, conversava, daí os primeiros colocados passavam, na época eu tinha uma máquina digital, né, que era a câmera digital, não tinha, eu tinha celular, para ter uma noção, meu celular não tinha nem internet na época. E aí eu tirava foto com câmera digital, aquela função toda e tal. E aí eu voltei para o lugar onde os meus amigos, onde eu consegui essa hospedagem, e deu meia-noite, entrei na internet e montei o material. Montei ali, TTT, papapá, os campeões, caralho, tudo, a festa, papapá, cara, e publiquei. E aí, isso era a prova no sábado. Cara, quando foi na terça-feira, eu acho, tocou o telefone fixo de casa, assim. E eu, que loucura, né, cara? Aí atendi o telefone e disse, é o André. Eu disse, André, aqui é da organização do Circuito Indomit. E eu, Indomit, sei lá que merda é essa, né? Circuito Indomit, uma prova de circuito de corrida de trilha. Eu disse assim, como assim trilha? Eu falei, não, né, trilha, montanha, tal. A gente chegou aqui para nós, do falecido Juan, né? Chegou aqui para o Juan, que é o nosso responsável, um material que tu produziu, que foi falando sobre a TTT, e a gente gostou muito da escrita, do jeito que tu escreveu e tal, as informações, e a gente queria te fazer um convite para vir para cá, para conhecer a prova. Agora não tem mais, mas na época era Indomit Costa Esmeralda. E aí eu falei assim, cara, beleza. Ela perguntou assim, hoje é muito fácil, né? Hoje a gente vai, né? A gente tem contrato com marca, né? Agora, na época não tinha. Daí, perguntou assim, quanto que tu cobra para vir para cá para fazer essa produção de conteúdo? Daí eu lembro que eu falei assim... Nem sabia, né? Nem sabia, cara. Eu falei assim, olha, tô conseguindo para mim a inscrição da prova e almoço e janta, eu vou para aí. Não sabia nem como eu ia ir, cara. Não sabia nem como eu ia ir. Dela, então tá, então fechado. A prova é dia tal, tal e tal. E eu, beleza. E aí peguei, me organizei tudo, disse, cara, vou isso. Daí eu comecei a perguntar pro pessoal. Daí o pessoal começou a falar, não, cara, prova de trilha é diferente de asfalto, precisa correr, não sei o quê, tal. Pô. E aí teve esse episódio do professor que me viu fumando e tal, né? Aí aconteceu isso daí, e eu comecei a entrar em contato com a galera que já tinha feito alguma prova dessa maneira. E entrei em contato com esse professor e falei para ele, cara, olha só, me convidaram para fazer uma prova assim, eu não faço a mínima ideia. E aí, naquela época, tinha aquela coisa meio preconceituosa, assim, de, porra, quem corre trilha não corre asfalto, quem corre asfalto não corre trilha. Agora já tá muito mais tranquilo, mas antigamente era terrível, assim. E aí ele falou para mim assim, olha só, quem corre asfalto não corre trilha, ele disse.
Eu disse, como assim? Não, não pode. Não, mas daí olha, na época eu falei assim, não, mas eu quero correr os dois. Ele, não, não pode. Outros corre um, outro corre outro. Eu disse, pá, isso aqui desse, quer saber uma coisa? Vou começar por conta. E aí, o que eu fazia? Eu, entre aspas, naquela época eu não sabia, né? Eu comecei meio que me treinar por conta. Cara, subia rua, fazia por conta, fazia tal. E comecei a entrar em contato. E o pessoal morava em Viamão, né? Uma cidade vizinha a Porto Alegre. Um cara me viu correndo em subidas, assim. O nome dele qual é o nome do cara? Lanes Osório. O Lanes também de Viamão me viu correndo e um dia eu tava correndo, subindo, ele parou o carro. Ele falou, cara, o que tu tá fazendo aí? Eu disse, não, que fui convidado para uma prova. Ele, eu também vou fazer essa prova. Seguinte, no final de semana que vem, eu vou para um morro em Porto Alegre e tu vai junto comigo. O que tu acha? Eu disse, beleza, vamos nessa. E aí eu comecei a ter o primeiro contato, cara, uma semana antes da prova. Aí comecei a ter contato, uma semana antes da prova. E aí, beleza, foi toda a função, fui pra prova com essa galera, um monte de cara que já corri e tal. Cara, quando eu cheguei na prova, eu fui 8º geral nos 21 quilômetros. E aí, quando eu cheguei nos 21 quilômetros, todo mundo, cara, de Porto Alegre, assim, disse, porra, olha só, cara, tu não corre em trilha, imagina se tu corresse em trilha, ia ser bom, não sei o quê, tal. Claro, né, naquela época não tinha tantas pessoas que corriam, óbvio, né? Sim. E aí não tinha. E aí eu achei fantástico, assim, e aí, cara, aquilo me pegou, assim, uma coisa tão boa, sabe? Uma coisa tão boa, assim, da galera, da junção, e eu percebi que não precisa ter, cara, 1000 coisas para poder correr, né? Tu precisa ter uma vontade. Exato. Assim, eu fui correr porque me emprestaram um tênis. Então, eles me emprestaram um tênis na época. Eu nem lembro qual era a marca do tênis. Sei que me emprestaram o tênis e eu fui fazer essa prova. E fui para lá e corri e gostei. E daí, quando eu voltei para Porto Alegre, daí eu comecei a me interessar um pouco mais. Aí comecei a fazer amizade com a galera que ia para trilha, comecei a entender como que era, comecei a me inteirar como é que era. Aí a prova gostou também, Circuito Indomit, e eles falaram assim, ó, a gente tem uma prova no início do ano, que essa prova no início do ano vai ser, se eu não me engano, cara, eles tinham... Eu sei que era uma prova Costa Esmeralda, eu não lembro qual era a outra prova que tinha. Aí eu fui também para essa outra prova, daí eu fui o 5º geral nessa prova deles. E eu comecei a ver que era legal. E a gente criou uma amizade, um contato muito grande com a Indomit. É o que eu falo, a Indomit foi que é a responsável por estar dentro do trail. Né? Então já Que fui. da hora, não sabia disso. Cara, então você tem uma noção, todas as provas do circuito da Indomit, todas eu já fiz. Mendoza já fui, sou campeão, estava recordista, não tem mais a prova, né? Mas durou acho que 3 anos a prova. Só estava recordista dos 21 quilômetros, já corri lá os 50. Então, todas as provas do circuito Indomit, eu sou, se eu não me engano, até eu tinha comentado com a Lúcia na Indomit que eu fiz esse ano, eu fui o único. Único corredor que fez todas as edições da prova, até internacional. Então, cara, e caí literalmente meio de paraquedas assim, no meio da trilha. Que da hora, que legal, é isso. Nem sabia das coisas que você ia contar, mas, pô, feliz em ouvir para a galera entender que antes do Ciegli, da ASIC, Seleção Brasileira e papapá, professor, dono de assessoria, teve um cara que foi correr na raça, né? Hoje, com esse negócio de rede social, pô, eu nunca tive uma grande proporção, assim, na rede social tal, mas eu tô na caminhada desde essa época. Eu trabalhei numa assessoria que eu cuidava do Facebook e do Instagram. Eu lembro que era mó trampo, levava a máquina para o treino, para as provas, não tinha celular bom, exatamente isso que você está falando. Hoje todo mundo tem maior facilidade e reclama ainda, né? Mas que da hora, cara, que legal. É muito, antigamente, cara, a gente passava por muito trabalho, assim, é que nem eu falo, né, hoje ser produtor, até eu fiz um vídeo essa semana, porque teve um cara lá que meio que me atucanou ali, né, os haters atual agora, né, e aí eu comentei, cara, eu não me considero um produtor de conteúdo, né, eu simplesmente faço, né, é diferente, por exemplo, assim, tu é um produtor de conteúdo, porque, cara, tu tem um roteiro, tu vai organizar, tu vai fazer, isso sim é produção de conteúdo, né, tem a galera que tem essa produção de conteúdo que é do caralho, mas eu venho de tempos atrás que a gente não conseguia pensar muito, porque a gente não tinha recurso para fazer isso. Então, tu tinha que fazer com o que tinha na mão, entendeu? Tinha na mão, é isso. Eu sou da época de agência de publicidade, não é que nem agora aí que tu vai trabalhar de casa, home office, caralho. Eu sou da época que a agência de publicidade, bonito, o melhor publicitário era aquele que virava a noite trabalhando. E aí o dono eu peguei, porque esse foi meus problemas, né, que eu tive de saúde. Que era assim, o dono chegava e falava assim, eu te dou uma cerveja e pizza e tu termina esse projeto para nós aqui.
Ah, que horas? Ah, não, a agência fica 24 horas. E aí daí tu tomava, cara. Virava a noite Era trabalhando. orgulho ainda, né? Não, E é era doideira. orgulho, tipo. Aham, doideira. Não, irado demais, mano. Bom, vamos lá. E aí, vindo para os tempos que eu queria poder falar tudo aqui, mas não dá, né? Vindo para hoje já. Me corrija aí se eu tiver errado, que eu tenho uma colinha aqui. Você é representante, você está na seleção de Skyrunning, certo? Certo? E aí você correu o Mundial de Sky. O Esse ano foi na passado. Espanha? Foi na Espanha o ano passado. Tá. E recentemente você correu o Sul-Americano, que foi no Peru. Isso. E no Peru foi a 4.000 metros que a prova acontece, é isso? Cara, 4.000 de altitude, bateu o pico, né? É o segundo ano que eu tô participando da seleção brasileira, né? O ano passado e desse. E foi bem engraçado, porque eu sempre quis participar da seleção brasileira, né? Acredito que todo mundo que corre e performa, até mesmo que não performa, né? Vê a galera correndo, Um né? sonho, É o pô. sonho, cara. Então, infelizmente, a gente ainda não tem recurso financeiro para bancar esses atletas. A gente tem que fazer um corre do caralho, que é, cara, tu vender, fazer rifa, fazer não sei o que. Que bom que a gente tem essas alternativas e bom que a gente tem uma comunidade que ela abraça, né? Então, assim, eu já ouvi de outras pessoas falando assim, não, se eu for pagar do meu bolso para ir para a seleção, não vou. Se eu for fazer uma vaquinha para ir para a seleção, eu não vou. Eu compreendo, né? A gente entende, né? Mas quem trabalha com isso e quem corre por isso, a gente quer representar. A gente faz o que for preciso ali para estar. É igual trabalho, é igual sonho, é tu ir lá, né? E aí tu imagina, que nem eu falo, todo esse corre que eu te comentei, um pouco resumido, e hoje tu tá lá, né? Representar a seleção brasileira, né? E aí eu sempre quis isso, né? Em 2022 eu estava fazendo uma manutenção de ITRA porque tinha saído pela CBAT que teria os melhores pontuados ali, eles iam ser convocados. Então, cara, fiz uma manutenção de ITRA, peguei todas as provas ali fodidas e fui atrás do recorde das provas. E aí, todas que eu participei no ano, eu consegui bater o recorde da prova. Então, minha pontuação do ITRA subiu pra caramba. E eu disse, porra, tô dentro. E aí, cara, como agora está melhorando, mas antes era tudo muito obscuro, teve a convocação e eu fiquei fora da convocação. Mas eu deveria estar convocado. E aí deu uma função. E aí eu prometi para mim mesmo que, indiferente de qualquer coisa, eu queria participar da seleção brasileira, mas eu não iria por pontuação. Eu iria pelo lado mais difícil, que era o confronto direto. Foda-se quem estivesse correndo, eu ia confronto direto, não queria saber pontuação, queria confrontar para ter uma vaga direta. Tipo, E se tem que chegar em terceiro para ir, eu vou chegar em terceiro. Tipo isso, para a galera entender. Exatamente. Então, não queria pontuação, não queria ir direto. Cara, eu fiquei com aquilo na cabeça. E aí, não conhecia a modalidade de Sky, né? E aí, a Ivânia Rambo, né, que é daqui do Sul, a Ivânia falou, segue, tu tem todo o perfil de corredor de Sky, tu é muito técnico, tu tem muita força, cara, tu é muito veloz, em trilha, tu consegue desenvolver muito bem. Ela disse assim, por que tu não pensa em participar? Por exemplo, tu vai e de repente tu consegue a vaga, eu disse, não sei, aquela função toda, ela, não, vai. Aí passou meio que o ano inteiro, assim, no final do ano, em acho que outubro, por aí, de 2023, saiu o calendário do Sky do ano. E falou que uma prova na Bahia, em Catolés, ela ia ter a vaga direta. E aí eu falei assim, vou pegar a vaga. Aí entrei em contato com o organizador, fiz a inscrição da prova, e aí nunca me esqueço que ele perguntou para mim assim, então tu vai vir aqui, que legal, né, vai ter o gaúcho aqui, qual a tua pretensão? Eu disse, pegar a vaga. E ele riu, né, eu disse, não, tô indo aí só para fazer isso, é a minha meta. Eu quero começar o ano com a vaga. E aí, cara, treinei, feito louco aqui em Porto Alegre, né, porque nem se compara com a montanha de lá, né, é muito técnico, Catolés, cara, assim, não sei te explicar. Em todas as provas que eu já corri, eu acho que o Mundial lá na Espanha, sim, é muito, muito difícil. Mas a prova lá de Catolés, cara, é paulada, cara. É judiaria, assim. Os 50 quilômetros, né? E aí beleza. Aí fui para lá, fui fazer a prova. Aí a vaga era no quilômetro vertical. A vaga direta, que não era a minha especialidade. Então, cara, comecei a catar, perguntei para treinadores, perguntei para atletas que tinham corrido VK, como é que era, como é que não era. Minha primeira participação, né? Porque o que eu tinha na minha cabeça? 50 quilômetros, para mim, não que seja confortável, mas, cara, eu seguro no tranco, já tô acostumado com distância longa. Então, cara, eu empurro com a barriga. E o VK que era a vaga. Então, eu disse, cara, é o VK que eu tenho que me dedicar. E aí comecei a me dedicar, para ter uma noção.
eu cheguei a ponto de fazer em pista 26 quilômetros em pista, fazendo bateria de 3.000, porque a prova lá eram 4 quilômetros subindo, né? O VK eram 4 subindo com 890 de ganho, sendo que os 3 primeiros quilômetros eram trilhas, vamos dizer assim, teoricamente corríveis, é técnico, mas corríveis, e o último era escalaminhada. Então, cara, eu ia para a pista aqui do SET, do centro de treinamento, e eu aquecia e fazia bateria de 3.000, rodando na casa nos 13,20 por quilômetro. Aí rodava 3.000, e o último quilômetro, quarto quilômetro, eu caminhava, mais ou menos uns 7 por quilômetro, assim, caminhava na pista. Meu, todo mundo me olhando, assim. E eu fiz isso, sei lá, O cara. que esse louco tá fazendo, né? Tipo... Eu acho que eu fiz isso, sei lá, acho que eu fiz sei lá, umas 3, 4 vezes, se eu não me engano. Eu lembro que o meu treinador, que trabalha comigo, o meu treinador, o Jonas, fez junto comigo uma bateria, assim. Eu lembro que ele ficou 2 dias mal, assim, todo dolorido, assim, da série. E deu muito certo. Daí, por quê? Porque eu perguntei para outros treinadores e vários treinadores me deram dica. Ah, não, tu tem que fazer isso, tem que fazer isso. E aí eu testei várias coisas, cara, e não deu certo. Ah, tiro longo em subida, cara, começou a dar fisgada no joelho. Ah, tem que ser. E aí, cara, não dá. Eu disse, não, eu tenho que fazer do meu jeito. E aí peguei, estudei a prova, então fui. Aí, cara, resumo da história, fui para lá para a prova para Catolés, fui fazer quilômetro vertical. Aí, antigamente, eu tinha era apoiado por uma marca de gel, e aí esse pessoal não mandou os materiais para a prova, eu não tinha para ir. E aí, sabe quando tu vai em prova, assim, as provas dão os kits, tem várias coisas, eu arrecadei tudo que eu tinha em casa, assim, todos os géis, depois que eu fui ver que tinha até gel vencido. Gel vencido. E eu botei tudo na mochila e fui viajar. Aí cheguei lá, tudo, aqueci, e aí fui tomar o gel, e tomei o gel, cara, deu 5 minutos que eu tomei o gel, vomitei tudo, assim, antes de largar, sei lá, 10 minutos antes de largar. E eu disse assim, pô, cara, cagou todo o negócio, né, fudeu, né. Eu disse, não, mas vamos lá. Daí tinha um dos caras que estavam lá, que hoje é meu aluno, né, o Cadu, ele falou assim, ô Ceg, olha só, pega esse gel aqui, cara, leva, toma no meio da prova se tu precisar. Eu disse, porra, não vai te fazer, não, cara, pega isso aqui, vamos lá. E aí fui pra prova. Resumo da história, né, sou meio avoado, me perdi, por incrível que pareça, no percurso, era uma parte bem técnica, tinha uma rocha que eu tinha que passar pro lado, passei por baixo da rocha, e cheguei, se eu não me engano, acho que 6 segundos do segundo colocado, do primeiro colocado, né, fiquei em segundo, fui vice-campeão do VK, e peguei a vaga direta para a seleção. Que legal. E aí, no 50, no outro dia, nos 50 quilômetros, no outro dia, eu ganhei a prova, ganhei os 50 quilômetros no outro dia, e tava dentro, cara, tava dentro. E aí eu vi que realmente, né, agradeci muito para a Ivânia, aquela que me falou, cara, vai, tenta. E aí consegui, vi que realmente é um tipo de prova que eu me identifico bastante, assim, né. Eu achei do caramba, daí eu disse, pô, consegui a vaga para o final do ano, novembro, e eu disse, é isso aí. E aí, por incrível que pareça, começou a andar o ano, e aí o Aquino, né, que é o presidente do Sky, ele falou assim, poxa, vê se tu não consegue numa outra etapa do Sky. Eu, tá, daí fui numa outra, aí ganhei. Aí fui numa outra, fui vice. E fui indo, cara, e fui vendo que realmente as distâncias de Sky eram o tipo do terreno, o tipo de prova, a proposta da prova era algo que me encantava, assim. E, cara, e foi indo. Resumo da história, fui pro Mundial lá no final do ano, no Sky Masters, só com a galera foda, bati o recorde brasileiro, né, que era do CAE, fui o 44º geral, né, então, e aí deu tudo certo, sim, tudo certo, fiquei lá na Espanha um tempo ainda, consegui com a ASICS ficar uns dias em treinamento com o pessoal de elite de lá, aí fiquei um tempo lá, estudei muito também lá no centro de treinamento, voltei para o Brasil e comecei a aplicar tudo de novo para esse ano. Daí a minha meta desse ano, de novo, era buscar a vaga direta, mesma coisa. Aí teve o Campeonato Brasileiro de Sky, eu disse, porra, tô dentro e eu só volto do Campeonato Brasileiro com vaga. Só que eu não sabia que também ia rolar o Pan-Americano, ou o Sul-Americano, né? Porque tinha a probabilidade de ter o Sul-Americano ou não. E eu tava indo para pegar a vaga de novo para a final em novembro. E aí consegui a vaga para a final em novembro e também consegui a vaga para o Sul-Americano. E aí, cara, daí foi esse ano, que foi pauleira, que aí entra o que tu falou, né? Que é totalmente diferente, né, cara? Eu acho que o sonho, além de representar a seleção brasileira, de todo corredor, assim, toda pessoa que corre, tu correr em altitude, cara, é uma sensação surreal, assim. E foi a melhor experiência da minha vida. Imagino.
Foi doideiro o negócio. Eu nem imagino que eu já corri no máximo, o mais alto foi a Pedra da Mina, mas eu fiz uma prova agora que eu fiquei boa parte da prova várias vezes a 2.000 ali, mas não senti nada. Agora 4.000 Cara, é outra parada. hoje eu tenho muito suporte da minha nutróloga, a minha médica, né, a Maria Vargas. Então, eu troco muita figurinha com ela quanto a isso, né? E, cara, médico do esporte, os caras são, cara, eu brinco assim, eu brinco de ser inteligente, entendeu? As pessoas têm fisiologia na ponta. Eu tenho pós-fisiologia também, e é muito legal, porque daí tu consegue perceber que não é só prescrição de treino, né? Tem toda a ciência junto, né? E quando tu consegue equilibrar a questão teórica com a prática, cara, o negócio encaixa. Então, os treinos, então todos os treinos que eu me treino, né? Então, todos os treinos que eu apliquei foram todos os treinos em cima da minha frequência cardíaca. Tive que mudar todo o meu VO2, tive que melhorar ele para poder tolerar um pouco mais. Então, cara, tive treinos muito intensos, né, justamente para poder aguentar essa paulada de altitude, né, porque daí é uma frequência totalmente diferente do que a gente está acostumado, né, e eram duas provas, né, a gente participava do combinado, era o quilômetro vertical, que era 4 quilômetros com 1.000 na sexta, e no domingo o Sky Race, que era o 37 com 2.800, que batia 4.000 de altitude. Cara, o VK foi palhaçado o negócio. Para ter uma noção, eram 14 no VK do Sul-Americano, né? No Sky Race eram 20 e poucos, eu acho, 28. Cara, para ter uma noção, eu fui o penúltimo colocado no VK. Para te ter noção da paulada que foi. Cara, foi uma paulada. É muito puxado, né, cara? Muito puxada, assim, cara. É doideira. E chegou no quilômetro, eram 4 quilômetros. Chegou no quilômetro 2,5 de prova, tu ficava assim, ó, porque tu não tinha ar, cara. O ar não chegava. E assim, e a gente chegou a 2.800, não chegou a tanto. E aí, quando chegou lá em cima, chegou no cume, me bateu um desespero, porque eu fiquei pensando assim, cara, se já deu essa paulada aqui no VK, em 4 km com 1.000, imagina como que não vai ser no Sky Race. Tá, meio que me deu uma depresinha, assim, né? Mas aí eu lembrei que eu sou muito melhor em prova mais longa, então eu tinha, vamos dizer assim, 100% de certeza que eu conseguiria render muito bem, né? E, cara, daí fiquei com a galera toda, a galera foi fazer a sua prova, né? A Ultra largava no sábado, então a gente estava toda naquela função da Ultra, né? Fora assim, muito seco. Então a gente teve que consumir mais ou menos em média de 4 a 5 litros de água por dia. Por dia, para não desidratar, porque cara, era muito seco o negócio. Mas a gente se mijava toda hora, assim, era palhaçada. E aí, a gente sempre com garrafa d'água, assim, a gente comprava as bombonas de 20 litros, que tinha lá na cidade, a gente comprava, e ia assim, cara, sei lá, em 1 dia e meio, ia 20 litros de água, sabe? Era um absurdo, assim, o negócio. E aí o pessoal fez a Ultra, quando eles chegaram da Ultra, o pessoal falou, como é que foi? Daí começaram, eu senti isso, tal. E aí a Jase, né, foi prata, e eu perguntei, e aí, Jase? Ela, segue, a gente sente uma batida, ela falava assim, um tuk-tuk na cabeça, no meio da cabeça, o negócio é muito louco, deu como é que é dela? Daí até o quilômetro 28 de prova, 25 de prova, era todo mundo igual. Depois os 60 seguia, né? E aí eu perguntei, tá, como é que é dela? Não, ó, a prova é assim, a prova é assado, isso tem que fazer, isso tem que fazer, o percurso é tal. E aí eu juntei essas informações, assim. E quando ela terminou a prova, ela subiu no Strava. E eu olhei que no Strava que tinha os tempos das subidas. A gente não tinha métrica de quem tinha feito. E eu olhei que o primeiro colocado da Ultra tinha feito até o quilômetro 22, ele tinha feito 2 horas e 20, 2 horas e 20, não, 2 horas e 16, 2 horas e 20, desculpa. 2 horas e 20 até o 26, com 2.800 de 2.300 de altitude. E aí eu pensei assim, bom, já tem uma métrica do cara, né? O cara fez isso, o primeiro colocado, campeão da Ultra. Então, se eu subir isso daí com altitude em até 3 horas, tô muito faceiro, né? Pensei, tô lindo de faceiro. E aí fomos para a largada no domingo. A gente tá na largada domingo aqui, aquecendo, daí tem o John Salinas, que é o cara de lá, né? E o cara conversou com a gente, com os brasileiros, que adoram os brasileiros lá, galera. Aí ele falou assim para nós, ó, situação seguinte, cara, até o quilômetro 15 de prova, que bate 1.800 ou 2.000 de altitude, 1.800,
Ele falou assim, os brasileiros, ninguém vai sentir nada de altitude. Ele falou, vocês não sentem nada, cara, não vão sentir nada. E depois vocês começam a sentir. Ele falou assim, posso dar uma dica para vocês? Façam força. Daí eu olhei para os guris e disse, quer saber de uma coisa? Vão tomar no cu de todo mundo. Eu vou meter o louco até o quilômetro 15. Se eu perder a perna, perder a respiração, o pulmão, já era. Vou fazer até onde der. Largou a prova e a gente saiu, cara, daí saiu todo mundo embolado, cara. A galera saiu, era uma descida de 4,5 km. A gente desceu para 3,30 a descida, assim, cara, era de noite escurão, a gente com lanterna, cara, descendo, e aí era uma areia meio fofa. Cara, a gente enlouquecido, assim, descendo o negócio, tal. Aí quando foi bater o 4º quilômetro para começar a subir a parte técnica da trilha, que daí começava a subir, o gráfico da prova era assim, tu largava, ela descia 4 quilômetros, e só subia, não parava mais, ela subia o tempo todo, então subia 26 quilômetros, e descia depois 4, aí, mais ou menos 4, aí, cara, chegou no quilômetro 3 e pouco de prova, quando eu olhei assim, eu tava entre os 5 primeiros, e a minha meta era entrar nessa trilha entre os 10 primeiros, eu queria ficar ali no bolo. Aí quando chegou nessa parte de entrar os 4 quilômetros de trilha começar, eu parei na entrada da trilha, simplesmente parei, e deixei a galera passar. E aí a galera, os bolivianos, colombianos, tudo passando, e eu comecei a contar 1, 2, 3. Quando foi o 9º, eu entrei em 10º. E fui atrás, por quê? Porque eu queria saber como que os caras subiam. Eu vi que eles desciam, que eles não estavam descendo bem, não estavam se arriscando, e eu queria saber como que eles subiam. Então só ia ter essa noção correndo atrás deles. Então eu queria ver todo mundo. Daí todo mundo passou, e a galera começou a subir. E eles começaram a subir, eu comecei a subir atrás, comecei a olhar como é que eles subiam e tal. Daí, cara, fui indo no meu ritmo, daí passei um, aí passei outro. Aí passei outro, cara, fui passando. Resumo da história, quando cheguei no quilômetro 15 de prova, que era para fazer, que não sentia altitude mesmo, chegou no quilômetro 15 de prova, eu tava em 8º. E aí, 8º, o cara falou, o 7º passou daqui agora, tá todo mundo embolado, vai embora. Cara, e comecei a ir, fui indo, cara, fui desenvolvendo, fui me sentindo bem. Aí quando chegou no quilômetro 20, o PC era o 22, né, que batia 2.800. Quando chegou no quilômetro 20 de prova, eu comecei a enjoar, mas enjoar de uma maneira estranha, cara. O enjoo, ele vinha de fora do estômago para dentro, assim. Mas era da atitude. Então eu comecei a me sentir muito mal, assim. E aí o que acontece? Aqui em Porto Alegre, eu entrei em contato com meu fisioterapeuta e ele me indicou um fisioterapeuta pulmonar. Um cara que é com um aparelhinho até, que é um respirão. Eu vi você fazendo umas caminhadas com o aparelho. E aí, o que eu fazia? Ele me ensinou a fazer um tipo de respiração para altitude, né? Já que a gente não ia conseguir chegar para se aclimatar, para te fazer atividade física aquilo. Então, segundas e quartas eu pedalo. E aí eu pedalo mais ou menos 1 hora e pouco, e eu pedalava com ele junto e fazendo os exercícios. E ele falou assim, se tu sentir enjoo ou dor de cabeça, principalmente enjoo, tu precisa fazer essa respiração, que isso vai fazer com que vaso dilate, né, e o sangue volte a circular e vai começar. E aí eu na merda ali, eu disse, lembrei, cara, eu comecei a fazer respiração. Puxa, do jeito que ele mandou, com um diafragma, cara, deu 5 minutos, me sumiu tudo. E aí quando sumiu tudo, o enjoo, eu disse assim, é agora. Aí eu peguei 2 géis, abri 2 géis, tomei 2 ao mesmo tempo, assim, tomei água e comecei, cara. Aí cheguei no PC 22, cheguei no 22, tava a galera da delegação, né, o Ramiro, os outros treinadores que foram. Aí eu cheguei e o Ramiro perguntou para mim assim, Sérgio, como é que tu tá? Eu disse, cara, eu tô bem agora, tava enjoado. Daí ele falou assim, de perna, como é que tu tá? Eu disse, eu tô muito bem. Daí ele falou assim para mim, então agora, acaba com a tua perna, ele falou. Sobe, porque tu vai chegar no... Então, cara, faz força até não poder mais. E aí, meu amigo, eu comecei a fazer força na puta que pariu. E comecei a fazer força, cara. Fui fazendo força. E aí tava em 7º, fui indo, fui desenvolvendo, cara. Chegou, começou a subir, tinha as partes mais, quando chegou no 3.000 de altitude, realmente dá uma batida na cabeça, na nuca aqui atrás, e aí comecei a controlar com a respiração, olhava a frequência cardíaca, então quando a frequência ia bater assim, o meu máximo, 180, eu trotava, para fazer o quê? Para fazer que o sangue circulasse. Então, cara, tava naquela, e, cara, trotava, e, cara, o batimento levantava 180, assim, eu trotava, circulava, eu deixava a frequência baixada, e quando a frequência chegava ali a 150, 140, eu trotava, e fui fazendo isso o tempo todo. Aí, quando chegou nos 4.000 de altitude, foi que eu tomei o coice.
Os 4 de altitude. E aí eu tava em sétimo ainda. Quando chegou lá em cima na altitude, eram umas pedras que tu tinha que escalar. Então, ela sobe e desce, assim, tu tinha que escalar o negócio, descia, escalava e descia o negócio, bem Sky mesmo. E aí, quando começou essa função toda, sabe quando tu vê, assim, na TV, elefante caminhando, assim? Tipo, parece que ele tá em câmera lenta? Eu me senti assim, cara, da cintura para baixo, eu não conseguia me mexer. Eu tentava fazer força e o corpo não ia. Literalmente o corpo não ia. Por quê? Por questão da altitude. Para mim, ela me sentou, assim, porque não consegui desenvolver. E quando eu olhei para frente, eu vi os 2 caras. Olhei o sexto e o quinto. E o sexto era um argentino. E eu disse assim, não, né? Eu tenho que pegar o argentino, pelo amor de Deus, né? Cara, e comecei a fazer força, comecei a tentar dentro do possível. Aí chegou numa hora que o argentino foi subir uma pedra, assim, ele botou a mão, a perna, assim, botou a mão na coxa e sentou na pedra e ficou. E eu passei o argentino, fiquei em sexto, daí cheguei em quinto, peguei quinto e pum, fiquei em quarto. E quando eu cheguei em quarta posição, o cara falou assim, cara, quarta posição, mais um pouquinho, mais 1 quilômetro aqui de cume, a gente começa a descer. E são 3,5 km, 4 descendo. E acabou a altitude, ele falou, tu não vai sentir mais nada, tu vai aliviar. Mas eu não conseguia desenvolver. E aí o Alan, que é de Curitiba, que é outro nosso brasileiro, o Alan Davi, ele não sentiu nada, cara, não sentiu nada da altitude no VK, ele não sentiu nada de altitude na prova. E aí ele passou por mim, normal, assim, cara, como se nada tivesse acontecido, assim, ele passou por mim, assim, aí, sério, tudo certo, vai te calhar, cara. Eu tô bem, então vamos, assim, vai, que o cara falou que o parceiro tá aqui na frente, vamos tentar buscar o bronze. E ele deixa para mim, e aí ele saiu, cara, fazendo força, e eu em quarto, e ele saiu e a gente começou a fazer força. Cara, vai, ele tentando buscar o cara, e eu não conseguindo desenvolver e tal. Rossi, quando chegou, quando tava lá em cima, nos 4.000, e começou a descer, assim, ó, que era 4 quilômetros descendo, cara, tu sente igual frio, sabe quando a temperatura vai caindo, assim, que o corpo vai esquentando e tu vai sentindo a temperatura? Eu senti direitinho o meu corpo aliviando, assim, ó, e eu começando a ficar todo mole, assim, cara, mole da altitude. E aí, resumo da história, cara, fiz toda a descida dos 4 quilômetros para 13,30 e acho que 32 deu de média. Peguei o com da descida da galera lá, por incrível que pareça, peguei o com da descida e terminei em quinto melhor sul-americano. Fiquei 1 minuto e 30 atrás do Alan e 2 minutos atrás do terceiro colocado. Então foi uma experiência, cara, surreal, assim, o cara leva pra vida. E vocês pegaram equipe também, terceiro, é isso? Isso, que daí acontece, né? Para quem não sabe, o sul-americano, ele funciona da seguinte maneira, tem a modalidade individual e tem a modalidade em equipe, né? E aí o que acontece? A de equipe tem que ser um sexo, né? O masculino e o feminino, dentro da distância, quem chega na frente. Ou seja, quanto mais próximo do primeiro lugar tu chegar, mais é a pontuação. Por exemplo, nós tínhamos 3 no Sky Race. Então, o Alan pontuou muito, né? Eu não lembro a pontuação, mas vamos supor, o Alan pontuou 80 pontos, eu pontuei 70. Aí o outro que chegou um pouquinho mais atrás pontuou 50. Então, já soma isso. Mulheres também, foi indo. E aí, resumo, para te ver o que é legal, né? Nessa questão do trail, né? Um dos guris, que é o Maicon, que é o campeão brasileiro de Sky Race, o Maicon passou muito mal na prova. Cara, muito mal. Ele enjoou, vomitou, ele passou muito mal na prova. E ele não abandonou. Ele foi, cara, a trancos e barrancos, cara, foi indo, tal. Se ele não concluísse a prova, a gente não pegava a medalha de bronze. A gente não pegava. Ah, entendi. Porque a pontuação dele valeu, porque no VK a gente pontou muito, né? E como eu e o Alan, a gente chegou entre os 5 primeiros, a nossa pontuação foi muito mais alta do que todo mundo. Então, o que a gente fez? A gente chegou na frente, para ver, a gente falando assim parece que é bobagem, mas claro, a gente chegou na frente dos melhores sul-americanos, entendeu? Porra, lógico, não. Para pensar no nível que estava a prova, nós chegamos em quinto, eram 28, né? Então, assim, foi um negócio legal. E aí, ele completando a prova, ele acabou fechando e a gente ganhou a medalha de bronze. Se ele não tivesse concluído a prova, se ele tivesse abandonado a prova, por exemplo, se ele não tivesse concluído a prova, a gente não pegava a medalha de bronze. O Brasil ia Olha, eu não sabia dessa, não. E aí a gente ficou sabendo depois.
quando deu lá e deram o resultado para nós, medalha de bronze por equipe, aí contaram para nós. E ele, se ele não tivesse completado a prova, a gente estava fora Vocês não da teriam pego. Aham. Que legal, que legal. Não, e, meu, parabéns, assim, porque às vezes a gente valoriza pouco o que é nosso. Ah, pô, você vai lá para a seleção, você tem que pagar, ou, puta, fui lá e acontece muito no Mundial, o cara fica em, vai, 40º, aí o pessoal, meu amigo, primeiro que o cara tá entre os melhores do nosso país. Tá Tem que lá, já pensar tá lá. nisso. Aí ele vai competir com os melhores do mundo. Se É. você ficar em 40º, você tá entre os melhores do mundo. E as pessoas às vezes não valorizam e faz isso, porra, pagando, fazendo rifa, igual você falou, no corre total, assim, na parceria. Então, muito legal, Sérgio, cara, parabéns. Eu não sabia, eu fiquei seguindo ali, fiquei vendo story da tal das resenhas de vocês, mas não é tudo que vocês conseguem mostrar, né? Sim, Então, boa não dá parte tempo, disso eu né? não sabia. Que legal, mano, que legal, parabéns. E aí me diz uma coisa, mudando um pouco de assunto, mas ainda falando disso, assim, uma das coisas que você representa bem várias marcas, assim, por mais que você faça esse segue 100% natural, como você disse, vai postando dia a dia e tal, você tá sempre firme aí nas redes sociais. Eu me lembro de esse do hater aí, eu vi você postando, que o cara tava te atazanando e tal, mas eu me lembro também de um episódio lá da Espanha, que foi um caso meio de homofobia, assim, que o cara, eu não lembro exatamente o que o cara falou, mas tipo, pô, né, esse gay aí, assim, esse cara aí representando o meu país e tal. E eu lembro que você falou muito disso. Eu não vou nem ser hipócrita de perguntar se existe o preconceito no trail, porque o preconceito existe na vida, né? Mas, pô, eu queria que você falasse um pouco, se você não se importar, óbvio, sobre isso, porque eu acho que é muito legal essa. Você tá aí batendo na tecla e tá sempre falando, e sou isso mesmo, meu irmão. Tô aqui e é isso, o papo é reto, tipo, então eu queria que você falasse um pouco sobre isso, por favor. Não, falo sem o maior problema, assim, né, cara? Uma coisa que eu sempre falo, né? Eu acredito que tudo na vida da gente, assim, é a questão do respeito, né, cara? A gente respeitar a individualidade de cada um, respeitar o que cada um conquista, a gente nunca menosprezar, porque a gente não sabe, porra, a gente não sabe o que aquela pessoa tá passando, o que aquela pessoa passou. Né? Então, assim, a gente falou aqui da parte de corrida, mas no meu caso, eu tive vários cenários, assim, né? Cara, saí de casa muito cedo, morei, que é para um outro podcast uma hora, cara, morei em puteiro, lavando prato para poder pagar aluguel, entendeu? Então, trabalhava, estudava de noite, trabalhava em dois lugares durante o dia, vamos dizer assim, todo mundo acha, mas é normal isso, não, mas para um adolescente de 16 anos, né, não é tão bom assim a coisa, né? Vi muitas coisas que, cara, que me fez crescer, né? E a questão da homofobia, isso tem em qualquer lugar. Isso, e, assim, e é uma luta que a gente faz diariamente e isso não vai terminar. Né? Essa questão do que tu comentou da Espanha foi justamente isso. Teve um cara que pegou e comentou, né? Mandou mensagem para mim. Ele falou assim, que acha um absurdo tá representando a seleção brasileira e eu levantar a bandeira gay no negócio, né? De ir com uma bandana da gay representar a seleção brasileira. E, cara, eu tô um pouco me fudendo com isso, entendeu? Porque o que importa é realmente a atitude da gente, é o que a gente faz. Cara, não importa, entendeu? É que nem a gente fala, ontem a gente estava comentando, eu estava na fisioterapia e tinha um guri lá que é de uma escola militar. E a gente estava comentando justamente isso. Ele estava falando que ele, quando ele entra no Uber, ele fica com medo. Imagina, o guri tem acho que 17 anos. Ele disse que ele fica com medo de entrar no Uber e conversar com o Uber, porque ele não sabe qual vai a reação do Uber. Ele disse que ele leva uma outra camisa pro Uber não ver que ele é do colégio militar, porque ele não sabe qual é a reação do cara, se o cara vai ser preconceituoso ou não. Então é uma bosta, entendeu? Tem essa galera que é fanática, que eu digo assim, a gente precisa sim, tem que levantar essa bandeira, né, da homofobia, do machismo, do preconceito, de tudo, a gente precisa levantar essa bandeira. Só que tudo que é extremo, ele é muito prejudicial, né? Então é o que eu sempre falo, assim, eu levanto muito a bandeira porque, cara, isso é muito. Eu digo assim, eu aprendi muito na força do meu dia a dia, então eu sofro alguns preconceitos, mas esses preconceitos que eu sofro são meio velados, são meio indiretos, porque eu sempre fui um cara que
sempre falei. Então, eu nunca deixei as coisas passarem, entendeu? Então, por exemplo, cara, se eu estou em algum lugar, alguém olha para mim assim, e fala alguma coisa, ou comenta, cara, eu levanto da mesa e vou na pessoa. Você tem algum problema? Não, não tem nada, não. Só para saber se está acontecendo algum problema e tal. Então, eu sempre fiz isso. Então, eu nunca deixei chegar a nenhum ponto, né? Por exemplo, eu tenho muitos corredores que mandam mensagem para mim, né, para saber sobre assessoria, e eu falo, assessoria assim, assim, assado e tal, e aí eu sempre falo, a gente preserva muito pela questão da inclusão na assessoria, inclusão de gênero e questão de atitude. Tu quer fazer parte daquilo, e quando eu falo isso, a pessoa não responde mais. Então, tu vê como Entendi. que é velado, entendeu? Tem vários corredores que estão hoje em outras assessorias, que entraram em contato comigo, e eu expliquei, mostrei como é que eu trabalho, tudo, show de bola, tal. E no final, eu sempre falo, e tem outra coisa, nós trabalhamos aqui com a inclusão, com a diversidade, papapá, e aí não respondem mais, entendeu? Entendi. Tem esse preconceito, entendeu? E assim, cara, não vai ser uma pessoa dessa que eu vou deixar de fazer meu trabalho, deixar de entregar, né? Lógico. Quando eu montei a assessoria aqui em Porto Alegre, uma das intenções da assessoria, que é o que hoje acontece muito, é tentar fazer a inclusão da mulherada, né? Quando eu fiz o meu TCC na época, eu fiz sobre inclusão de gênero na corrida, e eu percebi que aqui dentro que eu digo Porto Alegre, tinha muito isso, né? Os homens eram muito, muito favorecidos, né, por N coisas da sociedade, e a mulherada, ela não era favorecida em nenhum ponto, né? Os gays não eram favorecidos em nenhum ponto, os trans não eram favorecidos em nenhum ponto, e eu vi que, com isso, tanto os negros, quanto as mulheres, quanto os gays, eram muito desfavorecidos. Eu falei assim, porra, então, nada mais justo que em cima de dados, né, que eu peguei, eu vou montar a assessoria e eu quero atingir esse público. E eu fiz isso. E hoje a assessoria, ela tem 50-50, 50% homens, 50% mulheres. E eu cuido para que esse equilíbrio, ele se mantenha. Eu não quero mais homens, eu não quero mais mulheres, eu quero que se mantenha. Quanto mais gente vir, quanto mais inclusão acontecer na assessoria, é o que mais eu quero, né? Então, assim, eu tenho na assessoria, eu tenho trans, eu tenho negro, eu tenho branco, eu tenho homem, eu tenho mulher. Então, eu quero que isso aconteça. Porque, assim, indiferente desse acolhimento que, às vezes, as assessorias não trazem, eu quero que esse acolhimento tenha, né? Esse acolhimento, ele precisa ser feito. E a gente tem, cara, isso daí, esse preconceito em vários lugares, né? E na corrida, ela não é diferente. Mas eu te confesso, não é diferente. Eu te digo que demorou um pouquinho para eu compreender isso, né? Porque, assim, quando eu comecei a correr, eu comentei lá no início que comecei a vir para a trilha e tudo mais, a trilha, antigamente, a gente não falava tão abertamente quanto agora, que eu vejo que está um tanto aberto, né? O meu meio, meu contato de pessoas me dão essa liberdade, né? É muito engraçado que eu brinco com os caras, quando a gente vai para algum lugar, vamos pegar todo mundo no mesmo quarto. Eu falo assim, eu só fico no quarto que tiver homem, você não coloca quarto com mulher. E aí os caras dão risada, entendeu? Então, eu descontrai dessa maneira. Então, cara, tudo muito leve a gente conseguir fazer isso. E quando eu comecei na questão da corrida de trilha, eu entrei num período que quem corria era, cara, os machão, os caras enfesados. Era, por exemplo, na época que eu comecei a correr, quem treinava junto com a gente era delegado de polícia, era desembargador, era só os fodão. E eu lembro que o meu receio de entrar na trilha também foi um pouco por esses caras. Mas aí o errado não era eles, o errado era eu. Eu tinha o preconceito comigo mesmo, porque eu não queria me aceitar com eles, entendeu? Entendi. Então, o maior preconceituoso era eu comigo mesmo. E depois que eu aceitei isso, que eu vi que eu tenho que estar em qualquer lugar, que eu tenho que fazer tudo, que eu posso fazer tudo, ficou muito mais fácil, ficou muito mais tranquilo, né? Então, hoje, eu levanto a bandeira tranquilamente, nunca tive problema, e todas as marcas que eu represento, todas as provas que me convido, todas elas sabem disso, né? Então, é muito bom, e é o que eu sempre falo, né? Eu acredito que marcas, produtos, quando tu te envolve com a questão da diversidade, as coisas desenvolvem, entendeu? E é detalhe assim, o fulano falou algo preconceituoso. Cara, se ele falou algo preconceituoso que foi sem querer, isso faz parte da nossa sociedade, a gente se criou assim, né? A gente se criou num mundo machista. A gente vai ter essa consequência, só que a gente não pode manter isso, né? A gente tem que
porque a gente tem que entender que tá errado e a gente não pode fazer isso. Eu sempre comparo, né? Eu tive um namorado, uma época, namoradinho, assim, e a gente tava sentado no sofá assistindo um filme e tudo mais, e aí eu sou preto pardo, né? E aí a gente assistindo, e ele pegou, e a gente assistindo o filme e tal, ele era branco, e aí, cara, tava passando, não lembro se era filme, novela, o que era, e ele falou, porra, esse neguinho aí, não sei o quê, e aí eu parei, assim, olhei pra ele olhou pra mim, eu não falei nada, e a gente seguiu, tal, daí passou um tempo, ele falou pra mim assim, falar neguinho não é correto, eu disse, não, eu falei pra ele, mas se tu sabe que isso é errado, é só não repetir. Tu falou para mim aqui, entre quatro paredes, ok, beleza, eu estou te lembrando que é errado falar. Agora, se sair daqui, da porta para a rua, e tu começar a falar tudo isso sabendo que é errado, aí sim tá errado, entendeu? Aí tá errado o negócio. Essa é a terceira vez que eu vou falar isso aqui no Só na Lesma. A minha geração, é a mesma que a sua, é uma geração em desconstrução em relação ao machismo, porque a gente tem que entender que ele está meio que enraizado, ele veio e aceitar. Eu falo que tudo para mim mudou quando eu entendi que eu era um pouco racista, um pouco homofóbico, um pouco machista, e aí você vai se policiando e vai entendendo que não é esse o caminho, né? Mas, pô, eu total respeito, assim, e acho que é importante mesmo, a gente tem que levantar as bandeiras e falar disso, falar sempre para as pessoas entenderem e cada vez mais. Quanto mais a gente falar e mostrar, porque é aquilo, né? Vai, se for brincar ali no português, claro, qual a diferença de você para eu correndo lá? Você é 10 vezes mais rápido que eu, entendeu? Tipo, é a seleção brasileira, é o corredor brasileiro que é rápido, não tem nada a ver se ele é hétero, se ele é o que ele é, entendeu? Ele é o Ciegli, eu penso assim, é o E é Ciegli. isso. E é isso que é difícil, assim, é bem como tu falou, assim, todo mundo tem um pouco disso, sabe? Só que as pessoas, elas acreditam que a opinião delas vai prevalecer sempre, entendeu? Que aí que é o grande detalhe do preconceito e do preconceito. E as pessoas não respeitarem a opinião dos outros, que daí a gente entra numa outra vertente de questão de política, de questão de tudo, que as pessoas acharem que tu tá certa e correta por tudo, né? Então, assim, é igual eu comento, assim, eu falo bastante, por exemplo, o meu Instagram, ali, eu tenho, não lembro a quantidade de seguidores, mas todos aqueles seguidores que estão ali são seguidores totalmente se envolvem, se identificam comigo. Tem um lado bom que a gente pode entrar numa bolha, tem um lado bom que a gente pode entrar numa bolha, e também um lado ruim, e tu fica só dentro daquela bolha e tu não abre os olhos para os outros lugares, para as outras pessoas, que é o que geralmente acontece quando a gente fala de política, quando a gente fala de preconceito, de racismo. A gente entra numa bolha que a gente acha que tudo que as outras pessoas falarem é errado. Por isso que é o que eu digo, assim, por isso que eu tô sempre no meio da galera, por isso que eu falo para as pessoas que estão ouvindo também, né? Por isso que é bom. A gente corre. Porra, tu pega um dia da tua semana e vai para um cinema, vai para uma praça, vai andar de bicicleta, vai caminhar, porque a cabeça da gente, ela tem que estar aberta para tudo, para o novo, para a gente ouvir tudo, para a gente entender tudo, né? E assim, a gente que é professor, a gente precisa estar com a cabeça mais aberta ainda, porque a gente lida com várias cabeças, várias pessoas e vários pensamentos diferentes, além dos nossos, né? Além Então, dos nossos. além dos nossos. Então, a gente precisa estar literalmente antenado nisso, né? E se a gente ficar fechado no nosso mundinho, esse que é o problema. Por isso que o importante e o bom é a gente fazer isso, cara. É a gente estar com a cabeça sempre aberta para tudo, entender que vai existir e tem que existir as diferenças, porque se fosse todo mundo igual, cara, é que nem eu falo, se fosse igual, todo mundo ia correr a mesma distância de prova, todo mundo ia tomar o mesmo tipo de gel, todo mundo ia usar o mesmo tipo de tênis, calçar o mesmo tênis. Então, essas coisas, elas precisam, que nem tu falou, sei lá, precisa ser normalizada, né? Tu falar no dia a dia, tu falar, que é o que eu comento assim, eu sempre brinco, né? Por exemplo, assim, um dia para e pensa assim, cara, ao meu redor, do meu dia a dia, quanto de contato que eu tenho com mulheres? E contar. Quanto de contato que eu tenho com negros? E contar. Quanto de contato que eu tenho com gays e contar? E ali, cara, tu já vai ter uma média se tu tá dentro da bolha ou não tá dentro da bolha. Ou não, é verdade. E parece uma coisa boba, mas se tu parar agora assim, pensar, tu, porra, é verdade. Tu pensa, putz, eu não tenho, é verdade, sabe? Então, uma coisa, e no momento que tu inclui alguém, isso muda, porque a tua cabeça começa a ir e tu começa a ter outra visão, né? A gente foi num evento
o ano passado, no início desse ano, não lembro, com alunos, e a gente estava num evento, e aí a gente chegou nesse evento, na casa de um aluno e tudo mais, era num sítio, e aí o filho de um dos convidados, todos eles brancos, brancaços, assim, e aí eu cheguei antes do negócio, e aí eu cheguei, e aí o filho deles era branco de olho azul, e aí ele tava de bike, assim, de bicicletinha, pedalando e tal. E ele passou por mim à frente uma vez, aí ele passou de novo, voltou, daí a terceira vez ele parou. Aí ele ficou olhando para mim, cara, ele chegava no meu cabelo, assim, e tocava no Mano, cabelo, você tá me... na minha pele, sabe? Ele tocava na mão, assim, e ficava assim. E aí o pai dele falou assim, ai, fulano, me desculpa, cego. Eu disse, não, é isso aí. Ele tem que entender que existem pessoas diferentes dele. E tá tudo certo, né? E aí depois é uma reflexão que eu tive sozinho, né? Que é o quê? Imagina qual é o contato dessa criança. Ele não tem contato com pessoas de pele escura. Ele não tem, porque ele ficou tão assustado. A cara dele era de assim, ele olhou o cabelo, assim, cara, ele tocava no cabelo, assim, aí na mão, ele fazia assim na minha mão, assim, porque ele não teve esse contato. Mas teve um ponto positivo porque ele presenciou. Então é isso que tem que acontecer, entendeu? E é sempre que eu falo pra galera, às vezes, para e pergunta assim, quantas pessoas eu tenho pretas? Quantas pessoas mulheres estão ao meu redor, no meu ambiente de trabalho, não sei o quê, e tu faz, e aí tu vê, cara, se não tiver uma, duas pessoas, aí a gente tem que começar a repensar, porra, mudar, né? como é que tá se saindo, a gente precisa realmente mudar, porque daí a mudança vem da gente, né? A gente teve essa conversa aqui em casa semana passada. O Henrique, meu filho, tem quase 4 anos. E um dos meus melhores amigos, assim, irmão de vida. E a gente teve uma escola de surf junto. É que você falou, eu vi. E as menininhas vinham num lugar aqui na praia, aqui de São Paulo, assim, uma praia. Cara, ele sempre falava: eu sou o único negão aqui nesse quadrado, assim, não tem mais ninguém. E as alunas vinham e pegavam no dread dele e falavam: nossa, tio, seu cabelo é diferente e tal. E eu tava conversando com a Raquel sobre o meu filho, porque o meu filho tá naquela idade que ele fala. Se ele te ver, ele vai falar: nossa, que cabelão, que bigodão. A criança não tem papa na língua. Sim. Ela não sabe velar a situação igual a gente vela, né? E aí eu falei pra Raquel: o Henrique só convive com o X, né? Com o Leandro, que é meu amigo. E se acontecer de ele ver alguém e tal, e falar, a gente não precisa ter vergonha. Tem que falar, não, filho, é normal. Ó, o tom de pele dele é diferente, o cabelo é diferente, olha, ele é um negro, assim como tem o japonês. E o que é normal os pais fazerem? Não, filho, não fala isso. Não, cara, é normal, filho. Pergunta pro André aí, ó, o cabelão dele como é diferente, é encaracolado e tal. E agora você contou, por isso que eu comecei a rir. Falei, meu, é exatamente isso que as crianças fazem. Tem um restaurante aqui perto de casa, né? E aí eu vou ali às vezes. Aí eu tava no restaurante uma vez, acho que era um sábado, acho. E aí tem um colégio perto ali. E aí eu tinha feito meu treino, cheguei em casa, eu tomei banho, troquei de roupa e fui pro restaurante para pegar. Aí eu tava sentado, cara, almoçando assim, e aí tava um casal, tava um cara, só um cara sentado, e eu não vi mais ninguém com ele, vi que tinha uma mochila de criança e tal. E aí eu fui me servir, quando eu voltei para minha mesa, que era do lado deles, veio uma criancinha. O guri devia ter, sei lá, 5, 6 anos, eu acho. Já falava tudo. E aí eu comendo, e ele ficava me olhando, assim, de canto de olho, assim, ficava me olhando, né? E eu disse, bom, tá com o pai ali, né? Não sei e tal, né? E aí quando vê, ele pegou e falou pro pai. Ele falou, nossa, pai, ele é menino ou menina? Ele falou assim. E aí eu fiquei esperando para ver o que o pai ia responder. Daí o pai disse assim, ai, deixa ele, deixa ele. Aí eu, eu disse, senhor, me desculpa, por que o senhor não falou que é menino? Daí ele, não, deixa criança não entende as coisas, não. Eu virei para ele e disse, qual é o teu nome? Ele falou o nome dele lá. Fulano, eu disse, por que tu perguntou? Dele, não, é porque a minha professora do colégio fala que quem tem cabelo comprido é só menina, quem tem cabelo curto é só menino. E tu tem cabelo comprido e tem barba, igual meu pai? Eu falei, então se a tua professora não te falou, eu vou te falar. Tem homens que têm cabelo comprido, assim como tem mulheres que têm cabelo curto. Cabelo curto. E o pai com a cara de rabo, assim, parado, assim, o pai não falava nada, entendeu? Então é bem isso que tu falou. Às vezes o maior preconceito e preconceito é nosso, a gente não faz a mudança. É nosso. Não era para ele falar, igual tu comentou, né, para tua esposa, e falar, quando ele falou assim, não, filho, olha só, porque tem meninos que têm cabelo comprido, né, assim como tem meninas que têm cabelo curto, ele simplesmente não falou nada. E aí o que acontece? Negativa qualquer, e é que tu falou, é criança, no momento que tu negativa isso, a criança vai crescer com aquilo na cabeça, e a criança e ela vai começar, imagina, se a professora dela do colégio já falou isso, e o pai
omitiu a resposta, cara, o que tu espera? Então, que a criança vai seguir daqui para frente, entendeu? É bem assim. Ela já vai seguir com essa informação, né? Exatamente. É isso, não, que legal, cara. Fico feliz assim a gente falar sobre isso também, porque acho que é muito importante e às vezes está no simples, com situações que a gente deixa de falar e poderia agir diferente. Bom, vamos voltar um pouco agora para o trail. A gente precisaria de umas 4 horas para fazer um episódio, mas tudo bem. Eu tenho 2 quadros aqui no podcast, assim, meio fixos, que é uma brincadeira tal, mas que a galera sempre gosta de ouvir. Um deles é o Momento Raiz. E aí eu queria que você contasse, assim, alguma roubada. Você já até contou algumas, mas alguma roubada, alguma coisa muito engraçada, algum momento raiz, assim, que você já passou no trail, numa prova, no treino, pra galera, alguma curiosidade sua aí que a gente talvez ainda não saiba. Então, cara, uma coisa raiz, assim, não sei se o pessoal sabe, eu sou patrocinado pela Mambora, né, de géis, e eu de alguns meses para cá, né, vai fazer 1 ano e meio, 2 anos com eles. E eu tenho um costume de fazer os meus treinos, se eu faço de manhã em jejum, né? Então, os meus maiores perrengues que eu já fiz aí, que foi raiz mesmo, é levar os géis e acabar não consumindo eles. Então, eu já fiz eu já fiz treinos aí de 4 horas, 5 horas somente na água, assim. De não consumir, Como assim, mano? sabe pelo quê? Por causa da questão do TDAH, né? Que eu esqueço. E Você aí, esquece de tomar um gel. então, assim, o mais tenso para mim é justamente isso. Eu boto hoje eu boto no relógio para ele vibrar, né? Para ele dar o alerta para eu tomar gel, porque geralmente eu Tô esqueço. passado, mano. Incrível, cara. Então, isso é o que, assim, ó, é o clássico. Para ter uma noção, agora essa semana, eu fiz um treino no final de semana, aí terça-feira eu fui correr de novo, e aí fui fazer uma rodagem, ficar mais tempo rodando, e eu levei os géis na mochila. Cara, eu tô rodando, e aí eu disse assim, tá louco, cara. Não trouxe nem gel para tomar, é foda, né? E fui, cara, meio no perrengue, assim, no negócio, tomando água e não aguentando mais, aguentando mais. E aí, quando eu chego em casa, tiro a mochila e eu vou botar para Cheio de lá, gel. aí o gel tá todo dentro. Então, esse daí é o clássico, clássico. Eu vou no mercado comprar pão e compro, tipo, o leite, o queijo e esqueço do pão. Ah, Esse aí eu já tinha ouvido falar, mas levar o gel e ficar 4 horas em não, jejum, mano. já. Caraca, E aí, velho. cara, daí volto para casa louco de fome, assim, meu Deus, aí querendo tomar muita água, 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 água. Claro, porque daí tu queima o que tu não tem, né? Lógico, E desregulou aí, tudo. eu esqueço. Essa daí é mais simples, né, cara? Olha, Que é louco. terrível. Outra que a gente tem também, que eu falo, é um quadro que eu criei que chama Deixe a Sua Pegada. E aí é meio que um trocadilho, assim, do trail. Pô, a gente vai pra trilha, quem realmente tá na pegada não quer deixar sujeira. A gente, às vezes, até limpa. Fala, a única coisa que a gente deixa na trilha é a pegada, mano. E aí eu queria que você deixasse, assim, a sua pegada aqui no episódio. Uma dica, pô, alguma coisa que você quiser falar, uma sugestão, enfim, fique à vontade. Para mim, cara, eu acho que a pegada que tem que ficar é o que eu falei essa semana para um amigo meu, que o esforço ele vence qualquer talento. Então, a pegada que eu deixo é essa, porque, cara, tu pode ser a pessoa mais foda do mundo, pode ter o maior talento do mundo, mas se tu não tiver força, não tiver vontade de fazer o negócio, cara, nada vai sair da maneira que tu quer. Então, o esforço vai sempre vencer do talentoso, cara. Sempre, sempre. Cara, mulher pode ser assim, a pessoa, principalmente em corrida, pode ser a pessoa mais fantástica do mundo. Mas se aquela pessoa não tiver uma ambição saudável de, cara, de ir atrás, de treinar, de fazer, de querer, de buscar alguma coisa, cara, não adianta, não adianta. Então, eu sou do time que o esforço vence o talento, sempre, vai sempre vencer. Que legal, irmão, que legal. Eu vejo aí, igual eu conversei com você, a gente se encontrou a primeira vez pessoalmente lá na Indomit, né? Mas eu já Isso, segui há isso. um tempo, às vezes mandava umas mensagens e eu vejo que realmente você treina, velho. Talvez pode existir um pouco, a gente sabe que tem fator genético, cada um tem uma coisa, mas que você rala, isso eu não tenho dúvidas. Parabéns, porque eu vejo o corre que você faz, tanto para treinar quanto para trabalhar. E outro dia você postou um quadro assim,
com as metas, tipo, sei lá, Eu tal guardo. coisa, aí para seleção de Sky, aí para. E aí eu vi que você voltou e foi lá e fez um risco assim. Eu falei, porra, É, mano, tem que tirar o chapéu porque o cara é foda. isso é uma coisa que eu desde piar, assim, eu tenho isso, sabe? De botar uma meta e, cara, eu não sossego enquanto não acontecer, isso é fato. Pode passar 1, 12, 10 anos, cara, eu vou atrás. E aí eu tenho aqui, ao total são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. São 10 metas até o final do ano. E dessas 10 eu já concluí 6, faltam só 4. E detalhe, concluir com 110% de aproveitamento, tá? Então, essas 4 que faltam Que aí, da depois hora. do ponto, né, estão ali, elas estão prontas para serem riscadas ali e tenho certeza que vai dar tudo certo, porque é bem isso. É questão, até uma dica para a galera, né? Cara, anotem assim, sabe? Anota, enxerga, deixa o negócio, deixa vivo, deixa na tua cara. Assim. Então, porra, tu acordar, dá de cara com aquilo ali. E eu tenho esse quadro na parede aqui da sala, porque daí quando eu acordo eu já dou de cara com aquilo. Eu disse, porra, eu tô indo fazer meu treino por isso. Tô indo fazer meu treino Que porque eu legal. quero. Então, isso é um diferencial, é uma dica que eu dou. Claro, tem N técnicas que a gente consegue, né? Cada um sabe a sua, mas Sim. para mim essa visual ela é muito importante, assim, e é bem o que tu falou, assim, só a gente que treina, cara, literalmente a gente sabe o que passa. Porque, olha, eu vou te dizer que não é que nem eu brinquei da questão do que eu publiquei no Stories do TDAH, não é fácil ser eu, né? E realmente, cara, não é fácil a gente ser a gente, né? Porque é uma correria muito grande, assim, e tu tem que estar ali, tu tem que te dedicar, que é aquela coisa da troca, né? Poxa, eu vou treinar, vou acordar cedo, não quero acordar cedo, mas eu tenho que treinar porque eu tenho muitas coisas para fazer durante o dia. E isso, quando eu chegar no final do dia, sentar na bunda aqui para dar uma descansada, porra, o dia fechou, cara. Apesar de todos os problemas que tem durante o dia, de Sim. todas as coisas que acontecem, tu teu a vontade, e é isso, cara, a vontade ela sempre vai vencer daquela pessoa, né? Tu pode ser a pessoa que, cara, que eu tenho feeling, que eu tenho genética e tal, mas, cara, se tu não for uma pessoa Não tem conversa. com raça, tu não vai a lugar nenhum, não adianta. É isso. Não, é porque eu falo, quem tá lá no topo são todos bons. E aí, o cara que tá lá no topo sem a vontade, ele vai cair também. É isso, não, tenho certeza. Cara, muito da hora, Sérgio, muito bom mesmo. É pena que assim, o tempo é curto pra gente falar tanta coisa que eu queria falar aqui, mas faz parte. Eu queria que você aproveitasse também, deixa a sua rede social, né? Se alguém aqui não te conhecer, fala também. Eu acho que você tem algumas marcas aí que estão com você, se você quiser falar também, fica à vontade. Bom, então, para quem quiser seguir aí, continuar ouvindo eu falando as bobagens aí, só procurar no Instagram ali, tá como Corre Siegle, né, do meu sobrenome. Também tem a minha assessoria esportiva, Siegle Assessoria Esportiva, podem dar uma procurada por lá também. Os treinos aí por distância, né, online e presencial aqui para Porto Alegre, região metropolitana. E, cara, na verdade é isso aí, né, cara? Eu acho que não tem muito que a gente falar, eu acho que agradecer realmente a galera que está junto comigo aí, né? Eu tenho a Ace, que já está indo para o 4º ano, junto, uma marca que eu entrei com um projeto simples, e aí eles viram o potencial de tudo, assim, dentro do trail, e a gente passou por um perfil mais profissional de corrida de montanha, então tem dado muito retorno, assim, tanto para mim, quanto atleta, quanto para a própria marca, né? A Mambora também ali, que, cara, que hoje até estava num grupo aqui, a gente estava comentando um pouquinho antes da gente comentar, né, que eu falei que parou os meus problemas digestivos, assim, com a Mambora, né, por questão dos géis, então isso numa prova é sensacional, Faz assim, diferença total, né? muita diferença, então é uma coisa surreal, né? E claro, e o pessoal também que está comigo, o pessoal de força aqui da Ultra, né, que são treinamentos específicos para corrida de montanha, que, cara, eu digo que sem a gente fazer um bom reforço, ter uma boa estrutura, cara, não adianta nada, tem gente que consegue, não consegue, mas a curto prazo, tu pode achar que tá tudo bem, mas, cara, passa algum tempo tomando pancada de prova, a gente sabe que a diferença faz muito grande, né? E é isso aí, cara. E eu tô aí, porque der o que vier aí, quem quiser trocar ideia, eu sou muito
sou muito aberto para trocar papo, até teve uma época aí, uns anos atrás, que o pessoal os outros treinadores ficavam meio putos comigo, que falavam assim, porra, Sérgio, tu faz os teus treinos, tu cria os teus processos, teus ciclos de treino e tu deixa tudo aberto no teu Strava para todo mundo olhar. E eu falei isso, eu quero que todo mundo se foda, entendeu? Isso, né? Eu quero mais que as pessoas cheguem lá e cheguem para mim e me perguntem como é que é. Se o cara conseguir fazer, cara, 120 na semana com 5.000, cara, o cara vai ganhar de mim em qualquer prova, não adianta, entendeu? Então, cara, isso aí eu não me importo. Então, pode vir, pode me perguntar, trocar ideia de tudo aí, que eu tô sempre aberto para trocar figurinha. Que legal, mano, que legal. Fica aqui, a gente, quem sabe, faz um outro episódio também, depois que passar o La Mission, a gente pode tentar fazer alguma coisa, que era uma das coisas que eu queria falar, mas nosso tempo acaba ficando mais curto aqui. Sim. Mas é isso, e não é vendo seu treino lá que eu vou correr igual a você, tenho certeza. Tem isso aí, né? Tem isso aí também, né? Que a galera não entende. É isso, mas da hora demais, cara. Muito obrigado aí por dedicar seu tempo para participar desse meu projetinho aqui. Espero que as pessoas gostem, assim como eu gosto aí de seguir você. E valeu mesmo. Tamo junto. Obrigado. Vamos ficar uma próxima aí, com certeza. Vamos que vamos. Então foi isso, galera. Foi mais um Sauna Lesma aqui. Nem sempre rápido, no caso de hoje, rápido e sempre em frente. Um abraço.